E aí, seus capitalistas malvadões, Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo, porque esse vídeo tá espetacular. Se você assistir até o final, você vai entender como está a saúde da macroeconomia. Vou trazer vários indicadores nesse vídeo. É um vídeo que eu diria que é um divisor aqui no canal. É o vídeo que todo mundo que tá chegando agora precisa assistir, porque ele vai resumir muito do que nós falamos aqui no canal. Então, se você é novo, se você já está há um tempo aqui no canal, é imprescindível que você assista até o final. E eu peço para você compartilhar para o máximo de pessoas e dar o like aqui embaixo para que esse vídeo alcance mais pessoas, para as pessoas entenderem o que está pegando na macroeconomia e como isso reflete nos mercados. Então, a gente já vai falar mais sobre isso. Vamos entrar a fundo aqui, vamos compartilhar a tela. Já vai deixando aquele seu likeão e vamos cair para dentro. Então, antes vamos dar uma rápida introdução. Brasil em recessão técnica. Gabriel, o que é uma recessão técnica? É quando o país, por exemplo aqui, pega 2 trimestres negativos. Então se a gente pegar aqui o Brasil, a gente teve esse trimestre agora fechando com 0,1% negativo, o PIB, e nós tivemos o trimestre passado com 0,4% negativo. Então corresponde a essa questão aí da recessão técnica, tá? E aqui nós temos o ranking de desempenho do PIB no terceiro trimestre de 2021 nos países. O ranking de desempenho liderado pela Arábia Saudita, Colômbia, Chile, Noruega, Filipinas. E aqui abaixo, né, na lanterna aqui, nós temos o Brasil na 26ª posição, com esse PIB de 0,1% negativo, seguido pelo México, Japão, Tailândia, Austrália e Malásia. Ok? Estados Unidos está aqui na 10ª posição com um PIB no terceiro trimestre de 2,1%. Falando de Estados Unidos, pessoal, isso aqui vai ser importante para o que nós vamos falar a seguir, tá? Isso aqui vai ser muito importante você dominar. Então, nós temos a projeção do Goldman Sachs, que vem caindo com o passar do tempo, tá? Então, eles projetavam um crescimento do PIB anual para os Estados Unidos de 5,7%, e agora é de 4% em 2022, antes de 4,4%. Então você percebe que eles vêm revisando a projeção de crescimento dos Estados Unidos para baixo, tá? Então isso aqui é uma introdução interessante para você dominar o que nós vamos falar a partir de agora. Entender a saúde da economia, pessoal, é importante para você entender para onde o mercado vai. Você já vai entender essa relação. E isso está muito relacionado com o que eu falo nessa aula aqui do Clube dos Capitalistas 2.0, onde nessa aula eu falo que o mercado sempre vai tentar antecipar a saúde da economia. Se você quer ter acesso a esses conhecimentos de base que eu trago aqui para os membros do Clube dos Capitalistas 2.0, aqui embaixo tem um link onde você pode estar adquirindo. Você vai comprar uma vez e vai ter acesso eterno, né? Acesso vitalício. E aí você também tem o cupomzinho Natal 50, onde você garante 50% de desconto para ter esse conhecimento de base e outros, e também o conhecimento da carteira antifrágil, da diversificação de ativos e das opções para ganhar até mesmo nos colapsos, beleza? Clube dos Capitalistas, link aqui na descrição. Então, agora a gente vai aprofundar nos indicadores e você entender essa base é muito importante para a gente cair para dentro agora. Aqui eu tô com o índice Shiller aberto. E o que é o Shiller Cap, ou o que a galera fala aqui, o I10, né? Que é basicamente é definido como o preço do ativo dividido pela média de 10 anos de rendimento corrigido pela inflação. Então é isso que o índice Shiller vai captar. E aqui nós temos o quê? Nós temos um gráfico bem interessante, porque ele vai nos dar essa ideia do que a gente fala dos ciclos, né? Da importância de dominar os ciclos. E quando nós temos esse descolamento do preço, então o preço, como ele mede o preço dividido pelo rendimento de 10 anos, pela média do rendimento de 10 anos, aqui nós vamos ter uma ideia de um preço justo. E aqui, quando nós temos esses picos, você vê que é justamente um momento onde o preço não estava tão justo, ele estava caro, digamos assim, e o preço ele vai buscar a média, né? Ele vai buscar o preço justo. Então as correções, elas são importantes, as crises, né? Elas são importantes e são oportunidades para quem se antecipa,
para quem busca aproveitar essas crises e ver elas como oportunidades. A maioria das pessoas vê crise como algo negativo, porque elas não se preparam, porque elas não têm o conhecimento de base para aproveitar essas crises. Agora, você, capitalista malvadão, que tem acesso a esses conteúdos que a gente traz gratuitamente aqui no canal e também vai ter acesso lá ao Clube dos Capitalistas e tudo mais, você tem o conhecimento para aproveitar essas crises, né? Para se antecipar e para estar exposto de maneira antifrágil e convexo. Então, nós estamos vendo agora nesse momento justamente uma alta, né? Um descolamento desse preço, desse índice. E geralmente, quando ocorre esses picos, como você está vendo aqui, você tem uma correção na sequência. Eu vou dar uma olhada aqui nessa matéria do Zero Hedge para a gente ter mais indicadores, mais dados, para a gente tomar melhor as nossas decisões. Então, ações versus a economia, que vai linkar com o que eu falei aqui sobre essa questão que o mercado sempre tenta antecipar a saúde da economia, né? Então vamos lá. A desconexão do mercado com a atividade econômica subjacente se deve à psicologia. Esse é particularmente o caso na última década, quando sucessivas rodadas de intervenções monetárias levaram os investidores a acreditar que, olha só o erro, né? Que desta vez é diferente, né, pessoal? Todas as vezes que o mercado está chegando perto de um topo, nós temos esta frase aqui: desta vez é diferente. E, infelizmente, nunca é, como diz a matéria aqui. Então, embora isso não seja tão preciso, permanece uma correlação entre a atividade econômica e o aumento e a queda dos preços das ações. Por exemplo, em 2000, lá na crise das .com, e em 2008, na crise do subprime, os lucros das empresas contraíram 54% e 88% respectivamente, à medida que o crescimento econômico diminuía. Tá aí, pessoal, porque eu trouxe lá aquela relação lá entre a economia e o preço dos ativos. Isso aconteceu apesar dos apelos de crescimento sem fim dos lucros antes de ambas as contrações. Como os lucros desapontaram, o preço das ações se ajustaram em quase 50% para realinhar as avaliações com os lucros atuais mais fracos do que o esperado e crescimento de lucros futuros mais lento. Então é aquela questão, o mercado ele entra numa euforia e depois ele tende a corrigir. É isso que você tem que dominar para não se lascar e para estar preparado para esses movimentos, para você aproveitar as oportunidades que são as crises. As crises são oportunidades. Então você pode estar convexo se expondo à euforia, mas também de um lado da sua carteira, que é o que a gente fala na carteira antifrágil, estar em ativos, né, estratégicos para você aproveitar essas correções. Então esse indicador aqui é bem interessante. Você vê essa linha preta aqui, seria o PIB, né, o GPD, que é o PIB. E aí você vê esse descolamento, certo? Como a gente falou anteriormente. E aí o mercado, né, quando você tem esse descolamento, aqui em 2000, como a gente falou na matéria aqui, aqui em 2000 você vê esse descolamento e depois ele busca voltar para proximidade do crescimento da economia, do PIB aqui, né, do GPD. E aqui depois, em 2008, você vê justamente isso novamente. Você vê um descolamento e depois o mercado vem dar o beijinho aqui. E agora o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo esse gap, essa boca de jacaré, onde tem esse descolamento do S&P 500, que é um índice, um dos principais índices de da Bolsa Americana. E você tem esse descolamento, essa boca de jacaré com relação ao PIB, né? Então o preço dos ativos está maior do que o crescimento da economia. Então a relação se torna mais evidente quando olhamos para a variação anual dos preços das ações em relação à variação anual do PIB. Então é o que a gente falou aqui, né, pessoal? O mercado ele vai buscar então essa relação entre a saúde da economia e o preço dos ativos, tá? A gente já vai frisar mais, já vai aprofundar mais essa questão. Por isso que eu convido você a assistir esse vídeo até o final, pessoal. E é só o começo, tá? É só o começo para você entender o que tá pegando. Então, deixa aquele likeão aqui para fortalecer o nosso trabalho, para que a gente continue trazendo mais materiais como esse, para garimpar e ter tempo de garimpar mais materiais como esse, também compartilha para mais pessoas entenderem o que está acontecendo e a relação desse negócio. Porque você vai ver que se a economia está ruim, agora você vai entender que quando a economia está ruim, você vai entender qual que é a relação ali com os mercados acionários e por que abrem oportunidades quando você antecipa esses movimentos.
Então vamos lá. Novamente, como os preços das ações são guiados pela psicologia dos participantes do mercado, pode haver períodos em que os mercados se desconectam dos fundamentos. Que é o que eu acredito que está acontecendo agora. Tá? É o que eu acredito que está acontecendo agora. Então, no entanto, o mais importante para os investidores é que os fundamentos nunca alcançam os preços das ações. Então, mercado versus lucros, para a gente entender melhor essa questão, tá? Qual que é a relação do preço e dos lucros? Não são apenas os dados econômicos que têm uma correlação histórica com os mercados. Ganhos e lucros também se relacionam com os mercados no longo prazo, devido à sua dependência do crescimento econômico. Os ganhos não podem viver isolados da economia. Para uma empresa estar lucrando, a economia precisa estar lucrando. Então, quando a gente vê a Magalu caindo, é porque o mercado está antecipando um movimento de contração econômica, certo? Por isso que até lá no Instagram a gente estava zoando, aqui no canal a gente fala disso, tá? Porque você consegue antecipar esses movimentos quando você entende, né, o que a gente fala aqui no canal há mais de 2 anos, que a economia ela tá frágil. E o que vinha mantendo essa economia ativa, pujante, era justamente os auxílios, né, o que a gente falou anteriormente. Essa expansão monetária que está gerando inflação agora e tudo mais, tá? Então vamos lá. Então aqui, né, seria melhor se você não descartasse o fato de que os mercados podem e fazem e desviam-se dos ganhos de longo prazo. Então, historicamente, esses desvios não funcionam bem para os investidores excessivamente otimistas. Então, a correlação é mais evidente quando olhamos para os mercados versus a relação entre os lucros corporativos e o PIB. Então você percebe, né? Até que nesse indicador aqui é legal a gente falar, ó, os ganhos não podem viver isolados da economia. Então você percebe aqui claramente os ciclos, né, pessoal? E o que nós vemos? Nós vemos um movimento de expansão, de contração, de expansão, de contração, certo? Isso é muito legal, pessoal. Isso, você entender isso aqui, cara, isso aqui é fantástico. Você não vai ter uma bola de cristal, mas isso aqui vai ser um balizador, tá? Vai ser uma bússola para você entender como é que você vai lá investir, como é que você vai montar sua carteira antifrágil. Então agora nós estamos vendo esse pico e o que se acredita é que depois de um pico vem a contração. Vamos continuando aqui. Mercado versus confiança. O gráfico abaixo é o nosso índice composto de confiança do consumidor. Uma média das medidas da Universidade de Michigan e do Conference Board. Novamente, é uma correlação decente entre a confiança e os mercados. E o declínio atual sugere uma fraqueza que o mercado está descontando fortemente atualmente. Então, o investidor, a confiança do investidor caindo, né? Você tem que levar em consideração isso também. Vamos dar uma olhada aqui. Essa visão é muito míope. Em primeiro lugar, embora pareça que os consumidores ainda estão gastando, isso continua sendo uma função dos resquícios de fluxos de liquidez anteriores, que é o que a gente falou ali dos estímulos, dos cheques, dos Corona Vouchers e tudo mais, que aconteceu também na maior economia do mundo, e inclusive no Brasil a gente está vendo bem que antecipado esse movimento que eu acredito que vai acontecer lá nos Estados Unidos, tá? Que aqui terminou antes, aqui a festa acabou um pouco antes, o juro começou a subir, o auxílio reduziu antes e tudo mais, tá? Então, no entanto, essa liquidez está se esgotando, como testemunhado pelos aumentos acentuados no crédito ao consumidor. Em segundo lugar, muitos dos dados econômicos atuais são medidos ano após ano. Essas comparações estão prestes a se tornar extremamente difíceis à medida que os dados do segundo trimestre de 2020 são removidos da equação. Então, reversões para a média são problemáticas. Agora vai dar aqueles estralo gostoso que a gente gosta. Então vamos lá. Notavelmente, o crescimento exagerado do mercado reflete intervenções repetitivas do Fed nos mercados financeiros. Essas intervenções desvincularam o crescimento dos ativos financeiros de sua correlação de longo prazo com o crescimento do PIB, de onde, conforme declarado, é de onde vem a receita corporativa. Então as empresas, elas precisam de uma economia crescente, saudável, das pessoas tendo poder de compra, para que
ela cresça, para que o lucro das empresas cresça e para que a valorização dessa empresa se justifique. Se a economia está capengando, se as pessoas estão perdendo poder de compra, estão desconfiadas de gastar, isso vai refletir nesses balanços das empresas. Então, isso pode ser explicado e demonstrado pela capitalização de mercado ajustado pela inflação em relação ao PIB. Olha que legal esse indicador aqui. Então, nós temos essa média, né? E você tem esses picos aqui. Então, o pico da bolha das .com e uma contração. Depois você teve lá o subprime, contração. Agora, olha o tamanho aqui, pessoal, do que o Real Invest Advice está chamando como a bolha dos bancos centrais, tá? Isso é um nome bem interessante. Você está vendo aqui uma explosão gigante, né? E, consequentemente, quanto maior a gente alça os voos, provavelmente maiores os tombos, tá? Então, historicamente, quando o S&P se separou do crescimento econômico, uma reversão acabou ocorrendo. Cara, olha que valioso isso aqui, pessoal. Olha, cara, isso aqui já vale seu like, pelo amor de Deus, e uns 10 compartilhamentos nos grupos aí que se tem no WhatsApp, né? Então, historicamente, quando o S&P 500, que é o principal índice americano, né, um dos principais, se separou do crescimento econômico, uma reversão acabou ocorrendo. Atualmente, os analistas continuam esperando que os lucros superem a economia até 2022. No entanto, a falha na análise é a suposição de que o crescimento dos lucros continuará sua tendência atual. No entanto, conforme discutido anteriormente, o crescimento econômico está desacelerando e as comparações ano a ano se tornarão extremamente mais difíceis no próximo ano, tá? O índice acabou de atingir o segundo nível mais alto já registrado, dada a ciclicidade dos dados econômicos. Isso sugere um ciclo mais fraco rumo a 2022. É importante notar a alta correlação entre o índice e as variações anuais dos lucros. Cara, isso aqui é muito legal. O otimismo é altamente elevado. Tanto é que a gente vê, pessoal, as bolsas americanas, né, aqui a gente está falando de Estados Unidos, batendo recorde atrás de recorde. Tá? Aqui no Brasil, por conta do nosso cenário local, o negócio está um pouco mais feio. E eu acredito, cara, que está até ficando barato o preço aqui. O problema, tá? Aqui eu quero pontuar essa questão. O problema do Brasil, cara, a bolsa até tá ficando barata. Nós temos oportunidades na bolsa brasileira. Inclusive, eu estou exposto com uma pequena parte do meu patrimônio em bolsa americana e brasileira. Para quem é membro aqui da área de membros do canal, tá ligado? Eu postei lá minha carteira, né? Inclusive, eu tô com um projeto de fazer a carteira do milhão. Uma carteira de médio prazo, onde eu vou mostrar tudo que eu tô fazendo e abrir para vocês verem o que eu tô fazendo. Se vocês gostarem dessa ideia da carteira do milhão, para eu abrir uma carteira do zero, eu zero ela, porque a minha carteira hoje, ela estava com mais de 100% de lucro, agora com essa correção das criptos, a minha carteira está com 88% de lucro, tá? Dando pau em muito fundo, muito gestor aí. E aí eu zeraria, então, essa carteira, eu ignoraria esse lucro que eu tive de 88% nos últimos meses, eu zeraria isso e começaria uma carteira do zero. Se vocês gostarem da ideia, comenta aí, que a gente começa ano que vem, beleza? Então vamos lá. Vamos continuando aqui. Então, o otimismo, pessoal, ele está elevado. Isso reflete o comportamento do mercado de ações no ano passado, combinado com os lançamentos econômicos mais recentes. Nos últimos 2 vídeos eu falei bastante sobre isso, falei do IPO do Nubank e tudo mais. A gente vê uma euforia, principalmente nos mercados americanos. Aqui no Brasil, por conta do nosso cenário local, a coisa está um pouco feia, né? Nós temos um problema político, um problema local aqui, né? E uma aversão ao risco global também nos emergentes, que acaba nos afetando. Se nós não tivéssemos esse problema macroeconômico, eu estaria ainda mais otimista com as criptos e ainda mais otimista com a Bolsa Brasileira. Eu tenho uma exposição, mas é muito pequena. A minha carteira, né, ela está visando mais agora oportunidades de correção, tá? Então vamos para a reta final aqui para o vídeo, que o vídeo já está ficando longo, né? Então, mais alguma contenção do entusiasmo pode ser justificada dada o histórico, né, a história do mercado de ações que fareja os pontos de inflexão econômica.
A realidade é que os suportes que impulsionaram a recuperação econômica não suportarão uma expansão econômica em curso. Um crescimento orgânico e autossustentável a partir da atividade produtiva e o outro não. O risco de decepção é alto. E também são os custos de ser deliberadamente cego aos perigos, tá? Se você quer dominar melhor essa questão aí que a gente falou, pessoal, Clube dos Capitalistas 2.0, onde eu trago mais as bases da economia, carteira antifrágil, aqui tem as opções, né, pra galera que quer se proteger e tudo mais, tem as opções também para proteção de colapsos, onde você ganha com as crises, você consegue ganhar mesmo com as quedas, tá? E aí, ó, você vai clicar aqui em comprar agora e colocando esse cupom aqui, ó, Natal 50, você tem 50% de desconto, então vai sair R$298, você pode parcelar em 12 vezes, vai sair menos que uma pizza, menos que um x-salada aí, vai sair R$29,08 por mês, beleza? Aproveita aí a promoçãozinha de Natal, Natal 50, válido até o dia 25 de dezembro esse cupomzinho. Se você quer pegar aqui essas bases, eu vou trazer mais módulos com o passar do tempo, porque você só compra uma vez, e aí eu vou adicionando cada vez mais conteúdo lá, mais módulos, mais conhecimento, e você compra uma vez só e vai ter acesso vitalício a esses conhecimentos, tá? Então conheça aí o Clube dos Capitalistas 2.0, já tem bastante conteúdo lá, e a gente vai sempre postando cada vez mais e mais conteúdo para vocês. Beleza, pessoal? Então, tá aí, né, um resumão bastante interessante para você entender o que está acontecendo na economia e a relação, como a gente explica lá no Clube dos Capitalistas 2.0, a relação dos mercados com a economia, como a gente compilou nesse vídeo aqui para vocês. Então, a questão é, se a economia, como a gente vem falando há mais de 2 anos aqui no canal, ela está se deteriorando e ela só está se sustentando com juros zero e com esses estímulos trilionários que aconteceram e que a gente relatou no passar dos vídeos aí, a gente tem uma fragilidade econômica. E, como a gente falou no início desse vídeo, a gente sempre tem a impressão que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser diferente. E o que a história nos mostra é que não. Geralmente não é diferente. Então, o objetivo desse canal não é tacar o terror na galera e que você venda tudo e vá para as colinas e aquela coisa toda. Não, meu amigo. Não, capitalista. O meu objetivo é que você tenha o conhecimento de base para você aproveitar também as correções, as crises, e não ver as crises como algo negativo. As crises são grandes oportunidades de você aproveitar promoções e de você conseguir multiplicar o seu patrimônio e também se proteger, né? Você antecipar isso, estar com uma carteira antifrágil, você vai se blindar também das correções. E se você for entrar nas opções, por exemplo, você vai conseguir até ganhar com essas correções. Então nós temos uma fragilidade, não é questão de você ficar 100% dentro, 100% fora. O que a carteira antifrágil ela visa, né, trazer é você não ir para os extremos. Porque existem oportunidades nesse momento? Sim, mas existem motivos para você também começar a ficar um pouco defensivo. Então essa que é a ideia da carteira antifrágil. Tá? É você justamente balancear ali a sua carteira de acordo com o risco. E esse vídeo, né, pessoal, trouxe muitos dados valiosíssimos para você ter uma ideia do que está acontecendo e para agora você ter mais informações para tomar suas decisões. Eu vejo muitas pessoas alavancadas, pessoas que estão muito expostas, né, nos mercados de renda variável, e isso tem que ser levado em consideração. O que a gente falou tem que ser levado em consideração, porque senão você vai ficar preso lá no ativo, você acaba perdendo oportunidades. Então fica ligado aí. Beleza, seus capitalistas? Então por hoje é isso. Eu espero que esse vídeo tenha agregado algo aí na sua vida. Se você gostou, deixa aquele like aqui embaixo. Isso fortalece muito o meu trabalho, me incentiva a cada vez produzir mais conteúdo gratuito para vocês e melhorar essa qualidade para vocês. E também ajuda a nós alcançarmos mais pessoas e transformar ela em capitalistas malvadões que vão entender de investimentos, de fazer mais grana para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma abundância aí na vida e aproveitar melhor a vida, que esse é o objetivo de você ganhar mais dinheiro e de você investir, beleza? Então, deixa aquele seu likeão, compartilha esse vídeo nos grupos do WhatsApp, nos vemos na próxima, seus capitalistas malvadões. Se inscreve no canal se não é inscrito, hein? Tchau, tchau, me segue lá no Instagram, tchau, tchau, valeu, 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 valeu.